Qual é, pessoal? Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Renan. Hoje a gente acabou preparando uma aula para o aulão que é organizado pelo Cursinho Alvo da Unesp de Dracena. Iremos tratar um assunto que contextualiza duas disciplinas, no caso, é Química e Física. Oi, gente, eu sou Juliana, professora de Física, e o tema da nossa aula é de pilhas. Pilhas, como vocês sabem, é um componente muito importante na física elétrica, principalmente, por ser um componente muito importante também nos circuitos elétricos. Bom, então, os materiais que nós vamos utilizar para poder fazer o nosso circuito elétrico vai ser batata, fios de cobre, parafuso e moeda. O fio de cobre, como vocês já sabem, por que é fio de cobre? O cobre, ele é um material altamente condutor de energia elétrica, certo? Outro material, como eu já falei para vocês, que é um ótimo condutor é ouro, mas vocês sabem que o ouro é caro, então fazer uma fiação com ouro seria inviável. Por isso que é muito utilizado o cobre e por isso que nós estamos utilizando o cobre nesse circuito. Pessoal, falando da parte química do experimento, a batata ela será a nossa fonte de transição dos elétrons. A batata ela contém algumas substâncias, entre elas amido, água e sais. Por esses sais que a gente vai conseguir ter uma movimentação dos elétrons. O parafuso ele é um parafuso de aço, mas ele tem um revestimento de zinco, que é o chamado parafuso galvanizado. A moeda de 5 centavos, ela será a nossa fonte de cobre, ou seja, nesse experimento a gente tem uma fonte de zinco e cobre. Essas duas fontes, junto com os fios de cobre, que serão os responsáveis por ordenar os movimentos dos elétrons que irão transitar dentro da batata, farão com que ocorra a transição de eletricidade nesse circuito. Pessoal, para a montagem do nosso circuito, a gente vai pegar a batata, fazer um corte nessa região, onde iremos inserir a moeda. No outro lado da batata, a gente vai acabar inserindo um parafuso. Aqui tem os componentes, porém eu já fiz aqui do lado para agilizar o processo. Então a gente vai colocar aqui o parafuso. E aqui a gente vai colocar a moeda. O próximo passo é unir outra batata com um polo, encaixando um parafuso na moeda da outra batata. E a moeda de uma batata com o parafuso da outra. A partir daí, a gente vai dar cara ao nosso circuito. Iremos mostrar aqui à frente. Bom, gente, então tá aqui o nosso circuito pronto, que, como vocês podem ver, a gente fez um circuito em série, certo? Que, como vocês lembram, todo circuito, ele tem polo positivo e negativo, certo? Sempre indo a corrente elétrica do polo positivo para o negativo. Então, vamos ver se o nosso circuito está de acordo com como tem que ser um circuito elétrico. Então, ó, representando o nosso polo positivo, nós temos a moeda, que é o cobre. E o polo negativo, nós temos o parafuso, que é o zinco. Então, nós vamos ligando parafuso com moeda, assim sucessivamente, certo? E aí, vocês podem ver que, ao final, ficou o polo positivo, começando com a moeda, e terminou com o polo negativo, terminando com o zinco. Então, por enquanto, está ok. E por que a gente fez um circuito em série? Por que a gente não fez em paralelo? Como vocês lembram das propriedades de um circuito em série, certo? A corrente elétrica de um circuito em série sempre vai ser a mesma. Isso vai ser muito importante para que a gente prove que esse circuito esteja correto, beleza? Pessoal, que é extremamente importante que a gente saiba sobre pilhas, o funcionamento dela. O funcionamento de pilhas, baterias, ela se dá da seguinte maneira: por redução e oxidação. O
que seria a redução e a oxidação? A oxidação é a capacidade, presta bem atenção nisso, a oxidação é a capacidade de um material perder elétrons. A redução é a capacidade de um material ganhar elétrons. Então a gente tem que tomar um cuidado para não confundir as palavras. Oxidação, o material perde elétrons. Redução, o material ganha elétrons. Beleza? A pilha, ela possui dois polos. Para a química, a gente chama de anodo e catodo. Alguns materiais são utilizados porque eles possuem características específicas, como redutor ou como oxidante. No caso aqui, a gente tem o parafuso de revestimento com zinco. O zinco ele vai ser o nosso anodo, ou seja, o zinco vai ter a capacidade de perder elétrons. E o nosso catodo será o cobre, que vai ter a capacidade de receber esses elétrons. Beleza? Ah, professor, então os elétrons que estão ali entre o zinco e cobre, ele sai do zinco e vai para o cobre? Exatamente. O que acontece? A batata é extremamente importante aqui, porque ela funciona como uma ponte. Em muitos vestibulares, eles tratam sobre a ponte de Daniel, que é uma ponte muito simples, que foi a explicação de uma das pilhas mais básicas que a humanidade começou a estudar. Essa pilha de Daniel, ela trata de uma ponte salina. Essa ponte salina é uma região, um recipiente que contém uma solução aquosa com alguns sais. No caso, tinha sais com potássio e sais com cloreto. O que acontece para a gente colocar aqui no contexto das nossas pilhas com batatas? Essa ponte, quem vai fazer são as batatas. Lembram que eu falei que a batata tem alguns componentes que são extremamente importantes para a gente. Esses componentes aqui da batata, os principais aqui no nosso estudo, são água, sais e o amido. Beleza? Os sais vão fazer com que a movimentação dos elétrons do anodo cheguem até o catodo. Os sais, e essa solução, a batata tem muita água, ele auxilia que haja movimentação de elétrons liberados pelo zinco, chegando no catodo, que é o cobre. Quando a gente consegue colocar alguns fios e induz a movimentação desses elétrons, a gente tem uma capacidade de gerar corrente elétrica, que aí é o que a professora Juliana falou. E para acabar aqui demonstrando perfeitamente como é uma coisa tão excepcional que a humanidade construiu e tão básica, com conceitos de química e física, a gente pode ligar um componente luminoso para demonstrar que está realmente acontecendo a transição de elétrons. Então a gente aqui vai ligar um componente para mostrar para vocês como que a corrente elétrica é gerada e chega em um dispositivo eletrônico. Beleza? Para mostrar se nosso circuito deu tudo certo, nós vamos utilizar esse LED aqui para ver se está tendo a condução de corrente elétrica. Então, ó, vou pegar os dois polos aqui, o positivo e o negativo, e vou colocar com LED. Olha só, conseguem ver? O LED ligou. Gente, então, para mostrar realmente, ó, que não tem nada ligado no circuito, só tá o circuito aqui e os LEDs que a gente vai utilizar para comprovar que tem corrente elétrica aqui. Então vamos lá, pessoal. Eu vou pegar um LED aqui para estar mostrando para vocês que realmente o circuito está funcionando. Vamos inverter o polo. Olha lá.
Esse aqui é o LEDzinho vermelho. Agora vamos pegar outro para ver se realmente todos estão ok. Isso aqui ficou bem forte. Esses problemas de pisca, para, pisca, é erro nosso, tá, pessoal? Então vocês considerem aí. A pilha realmente funciona. Invertendo. Ó. E realmente a nossa pilha está gerando corrente elétrica. Muito obrigado, pessoal. Pessoal, como vocês viram, realmente funciona. É uma pilha muito simples de construir, com coisas acessíveis. Eu faço o desafio para vocês aí também, né, que está numa fase de pré-vestibular ali chegando, como maneira de descontrair e perceber como que realmente as coisas se interagem, tanto no âmbito químico, tanto quanto na área física. Eu vou disponibilizar uma videoaula nesse código que eu coloquei aí no Classroom, com a resolução de exercício para vestibular sobre pilhas, ok? E eu já disponibilizei no nosso Classroom de Física Elétrica exercícios sobre circuitos elétricos, beleza? Que não tem exercícios específicos de pilha, mas vocês sabem que pilha está presente em todos os circuitos elétricos, então por isso é muito importante, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula prática. Foi uma forma que a gente achou de poder mostrar para vocês essa parte tão importante que é pilhas, tanto do lado físico como do lado químico. Beleza, pessoal? Pessoal, então iremos resolver esse exercício. Eu retirei esse exercício da Unifesp, de um vestibular, só para a gente arrematar o conhecimento sobre o experimento que a gente fez sobre pilhas. Aqui a gente tem um exemplo de uma pilha de Daniel. Como minha letra não é muito legível, eu vou deixar disponível uma imagem para vocês, para facilitar, ok? Então vamos para o exercício. Ó. O ferro metálico reage espontaneamente com íons chumbo 2+, em solução aquosa. Esta reação é representada por... Primeira etapa, gente. Olhou a reação. A gente tem que tirar algumas informações importantes para resolver a questão aqui na reação. Um lado a gente tem os reagentes, do outro lado a gente tem os produtos sendo formados. Dá para notar que aqui o ferro, ó, o ferro no seu estado puro, ele sofre, nesse caso, uma oxidação. Ó. Lembram? Oxidação é a capacidade de um metal, de um material, perder elétrons, ok? Então ele está sofrendo uma oxidação. Quando a gente olha para a pilha de Daniel, o polo que sofre oxidação, a gente vai chamar ele de um polo anodo. Anodo é o lado do ferro nesse caso. Agora a gente vai olhar ali para o chumbo. O chumbo, ele está aqui em íon, ele tem um íon, aqui no caso é um cátion, chumbo 2+. Quando a gente olha para o produto formado, a gente vê que ele sofreu uma redução, ou seja, ele ganhou, lembrem-se, redução. Redução é a capacidade de um material ganhar elétrons. Então aqui nesse caso, o chumbo, ele ganhou elétrons. Olhou a reação. Chumbo ganhou elétrons. Quando um lado sofre redução, a gente vai chamar esse lado de cátodo, ok? Então a gente tem um lado do ferro como um anodo, que aqui ele está perdendo elétrons, está sofrendo uma oxidação, e a gente aqui tem o chumbo, que ele está recebendo elétrons, ele está ganhando elétrons, ele sofre uma redução. Então vamos lá para a questão. Os cátions devem migrar, olha lá, os cátions, tá vendo? Devem migrar para o eletrodo de ferro. Errado, gente. Se a gente olha aqui o cátion, né, do chumbo, ele está migrando para quem? Para o chumbo no estado puro. Ou seja, ele está sofrendo uma redução. Ele vai migrar para o próprio eletrodo de chumbo. Tá vendo aqui na reação, ó? Olha lá, o cátion deve migrar para o eletrodo de ferro? Não, o cátion deve migrar para o eletrodo de chumbo, porque ele está sofrendo uma redução, ó.
Então, ele vai migrar para o polo ou eletrodo de chumbo. Então, essa daqui está errada, ó. Vamos para B. Ocorre deposição de chumbo metálico sobre o eletrodo de ferro? Não, pessoal, não ocorre, né, a deposição. Por que que não ocorre? Esse chumbo metálico aí, ele é formado a partir da redução do cátion de chumbo 2. Aqui é fazer a reação reversa, imaginar ele aqui migrando. Esse chumbo, se ele estivesse na parte dos reagentes, como que ele iria migrar? Esse chumbo metálico ele iria migrar para o polo que tem, ou para o eletrodo que tem o próprio chumbo, né? Por quê? Porque ele está sofrendo uma redução, ele está ganhando elétrons. Ou seja, a movimentação entre chumbo vai ser só entre chumbo, ok? Preste bem atenção, né? Vamos para C. Ocorre diminuição da massa do eletrodo de ferro. Olha lá, ó. Diminuição da massa do eletrodo de ferro. Vamos olhar lá para a reação, ó. A reação. O que está acontecendo com o ferro aqui na reação? Ele não está oxidando? Ou seja, ele está perdendo elétrons. Realmente, está ocorrendo uma diminuição na massa dele. Vamos deixar essa questão aqui e vamos ver, analisar as outras. Essa daqui, de início, a gente olha bem, está bem coerente, né? Vamos lá. D. Os elétrons migram através da ponte salina do ferro para o chumbo. Errado, gente. Os elétrons eles vão migrar através do fio condutor. Esse fio condutor, quando a gente colocou no experimento de batatas, é por ele que há movimentação de elétrons, ó. Então, os íons que circulam entre um e outro não ocorrem pela ponte salina, eles correm pelo fio condutor. A ponte salina é um meio de interação entre os dois, só que a movimentação dos elétrons ocorre aqui pelo fio condutor, ok? Agora a gente vai avaliar a questão E, então lembrando que a D está errada. Vamos lá, questão E. O eletrodo de chumbo atua como anodo? Não, a gente já viu. O chumbo, ele é o catodo. E o ferro, ele é o anodo. Lembram? O polo do catodo, ele sofre uma redução, ou seja, ele está ganhando elétrons. O polo do anodo, ele sofre uma oxidação, ele está perdendo elétrons. No caso aqui, quem está perdendo elétrons, ó, é o ferro. Quem está ganhando elétrons, ó, é o chumbo. Então, essa afirmativa aqui está errada. O que ficou para a gente é que ocorre a diminuição da massa do elétron do ferro, realmente, porque ele sofreu uma oxidação. Ele perdeu elétrons ó, na reação. Ok? Então, essa é a questão. Se ficar alguma dúvida, é só me chamar lá, porque fica mais fácil, às vezes, responder, tirar a dúvida individualmente de vocês. Beleza? E é isso, pessoal. Muito obrigado. Bom, gente, então para finalizar a nossa aula no nosso aulão, né? Eu gostaria de dar só algumas dicas, né? Porque como é aula do aulão pré-vestibular, então eu acho que é bom eu dar algumas dicas, né, sobre o vestibular para vocês. Bom, primeiramente, sobre o Enem. O Enem eu já cheguei a falar para vocês, né, sobre algumas características das questões dele, certo? E o que eu acho que vai cair esse ano? Esse ano que no caso é começo do ano que vem, né? Bom, como vocês viram na resolução de exercícios que eu fiz com vocês sobre o exercício do Enem, né? Vocês viram que ano passado as questões foram bem difíceis, né? E então, como eu já falei pra vocês, o Enem geralmente
Um ano é questões fáceis, outro ano é questões difíceis, outro ano é questões fáceis, outro ano é questões difíceis. Geralmente ele vai intercalando. Raramente ele dá 2 anos fáceis e o outro difícil, mas é mais raro. O normal é ser um ano fácil e outro ano difícil. Então, muito provavelmente, esse ano as questões vão ser fáceis, tá? E aí, o que eu acho que pode cair? Bom, com certeza, porque sempre de física elétrica, eu já falei pra vocês que cai 2 questões, certo? Sobre o assunto de física elétrica. Aí, o que cai, né? O que pode cair? Circuitos elétricos sempre cai. Então, uma das 2 questões certamente vai ser de circuitos elétricos, tá? Que certamente ou vai ser um circuito em paralelo ou misto, beleza? Então, foca principalmente na parte teórica dele, tá? Que isso eu tenho certeza que vai cair, beleza? E a segunda questão, né? O que pode cair? Tem 3 opções. Ou pode cair outra questão sobre circuitos, ou pode cair uma questão de potência elétrica, ou pode cair uma questão de eletromagnetismo. Eletromagnetismo eu acho difícil cair esse ano, porque ano passado já caiu. Então eu descartaria essa opção. Mas vai que eles querem dar de novo, não sei. Mas eu acho menos provável. Então pode cair de potência elétrica, que eu acho mais provável que caia, porque já faz uns anos que não cai potência elétrica. Então pode ser que esse ano eles venham com potência elétrica. Ou pode cair outro de circuito elétrico, que pode ser possível, mas eu acho mais provável cair de potência elétrica, né? Mas não sei. Essa é o que eu acho, né? Então, vamos ver como que vai ser ano que vem. Então, gente, pega firme nesses pontos, principalmente circuito elétrico, que é certeza que cai, tá? E dá uma olhadinha em potência elétrica, e dá uma olhadinha em eletromagnetismo, só pra ficar com a consciência limpa, tá bom? Então, a respeito do Enem é isso. E outra coisa também, das questões do Enem, né? Vocês sabem, já falei pra vocês, que as questões do Enem fáceis, elas valem mais. Então, foca nas fáceis, tá? Foca no que você tem certeza que você vai acertar, o que você tem quase certeza, do que você cair numa questão lá difícil, você falar, ai meu Deus, perder muito tempo naquela questão e você acabar errando ela, sabe? Ou se não acertando ela, só que daí você erra as fáceis porque não dá tempo de fazer e você chuta, entendeu? Então, gente, foca nas fáceis que vocês vão tirar nota maior, tá? E, né, a respeito do tempo. Bom, eu não sei se todos vocês já chegaram a fazer vestibular, mas são provas extremamente longas, então são muito cansativas. Então, o que eu fazia quando eu fazia vestibular? Quando eu fiz o Enem, principalmente, que é a prova mais cansativa que tem. Eu levava água, certo? Mas eu levava a garrafinha normal, tá? Tira o rótulo, que você tem que tirar o rótulo. Por que eu falei que eu levo a garrafinha normal? Porque você tem que se hidratar e tudo mais, né, durante a aula, a prova, quer dizer. Mas, né, você não pode ficar tomando muita água também, e depois vai dar ali uma mijadeira e você não vai dar pra você ficar saindo na sala toda hora pra ir no banheiro, né? Então, vamos com calma. Eu falo isso porque na minha época, eu lembro que tinha um colega meu que ele levou aquela garrafa de 1,5 litro ou 2 litros, não sei, de água. Aí eu fiquei olhando pra ele e falei, gente, esse menino vai dar uma mijadeira nessa prova. Aí o que acontece? Não deu mijadeira nele. Por quê? Porque ele não tomou nem metade daquela garrafa. Então, por que adianta levar aquela garrafa enorme? Levava uma garrafinha normal. Ai, gente. Então, leva uma garrafinha normal, tá bom? A não ser que vocês tomam muita água e, assim, não dá mijadeira. Então, não sei, né? Mas, enfim, vai de vocês. Essa é a minha dica. Isso também, sempre presta atenção no que você pode levar, né? No Enem é sempre caneta preta, transparente, levar a garrafa sem o rótulo, certo? Então, é isso. E agora sobre a Unesp, né? Bom, a Unesp, esse ano vai ser, ano que vem, no caso, né? Começo do ano que vem. Vai ser um pouquinho diferente, né? Porque a segunda fase não vai ser dissertativa, então vai ser de assinalar. E, bom, o que eu tenho pra falar pra vocês é prestem muita atenção nas alternativas, leem bem, tá? Não perca tempo com coisa que você acha que não vai conseguir, faz o que você sabe, tá bom?
que eu tenho quase certeza que a segunda fase, por ser de assinalar também, né, a primeira fase e a segunda fase, ambas vão ser de assinalar. Eu acho que a segunda fase vai ser mais difícil, né? Então, vamos com calma, tá? E para quem vai fazer vestibulares de outras faculdades, como, por exemplo, Paraná, como eu já falei para vocês, né? Paraná, elas são de somatório, então presta atenção no que você vai somar ali nas alternativas. Sempre junta ali na sua soma para dar a resposta. Aquelas que você tem certeza que tá certa. Porque se você ultrapassar o somatório correto, você anula a questão, você ganha 0. Pelo menos, então, assinala só as que vocês sabem, porque pelo menos você ganha ali 75% da nota, ou 50%, ou 20%, pelo menos você ganha alguma coisa. Não tenta ultrapassar, fala assim, essa aqui talvez, não. Não assinala talvez, assinala o que você sabe, beleza? E acho que era isso de dicas que eu tinha, né? Que eu geralmente falo isso durante as aulas, mas como a gente não teve tantas aulas assim, ao vivo, e como eu não tive aulas presencial com vocês, então era isso que eu queria falar, tá? Então, gente, muita calma, muita atenção. Pega esses meses que tem ainda que falta, dá uma boa revisada, tá? Em cada coisa, né? Nessa aula do aulão vai ter os professores, né? A tendência é a gente ir mostrando pra vocês que é mais provável que caia, o que geralmente sempre cai. Então, pega essas aulas, revisa todo o conteúdo que cada professor tá dando, tá bom, gente? Então, eu desejo todo o sucesso do mundo pra todos vocês, tá? Se não der certo nada ano que vem, vocês não conseguirem passar, tá tudo bem. Vocês não precisam, sabe, ficar, ai meu Deus, e se eu não passar? Gente, tá tudo certo. É só você voltar pro cursinho. Não quiser voltar pra esse, faz, estuda por outro jeito, não sei. Mas qualquer coisa a gente tá aí pra ajudar, tá bom, gente? Então, é isso. Um bom estudo pra vocês, um bom ano e é nóis. Tchau, gente. Beijo.